Olá, hoje nós vamos estudar os Salmos 96 a 100, versículos 1 a 3 do Salmo 96. O Salmo começa convocando os habitantes de todas as terras. Cantem ao Senhor. Todas as atividades descrevem o privilégio da adoração israelita no santuário de Deus. Aqui os gentios são convidados a se unir ao cântico novo, que era um louvor universal pelo domínio do Senhor Deus sobre um reino universal que abrange todos os povos. A menção do santuário no versículo 6 sugere uma origem pré-exílica para este salmo. Versículos 4 e 5. Estes versículos explicam aos gentios que existe apenas um único Deus verdadeiramente digno de adoração. Ele é mais temível do que todos os deuses, porque ele fez os céus enquanto os outros deuses são impotentes, na verdade reais. As palavras deuses, que no hebraico significa Elohim, Elohim, e a palavra ídolos, que no hebraico é L-I-I, Elim, ou seja, Elohim e Elilim, elas são parecidas, oferecendo um jogo de palavras. Em português, seria algo parecido com: estes seres poderosos são poderosamente inúteis. Versículo 6. Glória e majestade é uma expressão que descreve a magnificência real adequada ao tema do reinado divino. Essas características, junto com força e formosura, são atributos de Deus, em cuja presença o povo entra no seu santuário. Versículos 7 a 9. Estes versículos convidam os gentios a adorar nos átrios do Senhor, ou seja, nos recintos do templo. O Antigo Testamento descreve a era futura, quando os gentios recebem a luz, em que são retratados vindo ao templo de Jerusalém. Os gentios são orientados, tragam ofertas e adorem o Senhor na beleza da sua santidade, ou seja, a presença esplêndida de um Deus todo santo. A impureza deles pode ser curada pela conversão, e então eles também serão bem-vindos à casa de Deus. Versículo 10. Com a expressão "o Senhor reina", o salmista reforça o papel duplo do Senhor como Criador e Rei. A garantia única de estabilidade social encontra-se quando uma nação pede que Deus a guie pela sua palavra, pelo seu poder. No lugar da continuidade do caos internacional na história humana, o mundo será firmado e eficientemente administrado pelo Messias no milênio. O Senhor não apenas constituirá a paz e a estabilidade internacionais no futuro reino messiânico, mas também governará o mundo com justiça impecável. Versículos 11 a 13. Os gentios mencionados ao longo deste salmo devem espalhar as boas novas entre todos os seus companheiros gentios. O reinado universal do único Deus verdadeiro são as boas novas para aqueles que reconhecem seu reinado. Esses versículos descrevem um tempo quando Deus governará os povos com justiça. Quando todos os tipos de povos alegremente receberem um governo de Deus e o adorarem de acordo com seu caráter gracioso, o restante da criação celebrará. A criação sofre por causa da maldição sobre a humanidade, por causa da disciplina de Deus sobre os seres humanos rebeldes e por causa do mal que as pessoas fazem. Mas quando todos passarem para debaixo do governo do Deus verdadeiro, as bênçãos se espalharão por todo o mundo. Agora nós vamos estudar o Salmo 97, versículo 1 do Salmo 97. As muitas ilhas representam os mais distantes lugares habitáveis conhecidos, dando uma ideia da extensão do domínio e do louvor do Senhor. Versículo 2. Nuvens e escuridão fazem lembrar a imagem da tempestade no Monte Sinai, onde nuvens espessas ocultavam Deus e de onde ele falava. Em textos proféticos, essas palavras hebraicas geralmente descrevem uma situação de juízo. Versículos 3 a 5. Com fogo combinado com relâmpagos, terremotos e atividade vulcânica tipificam a convulsão do universo experimentada na aproximação de Deus. Versículo 6. Perturbações cósmicas e a derrota de inimigos do Senhor manifestam a justiça e a glória do Senhor a todos os habitantes da terra. O poder redentor de Deus, demonstrado por atos divinos de vitória, magnifica a sua soberania, de modo que o mundo inteiro reconheça a sua glória. Versículo 7. A palavra hebraica para ídolos inúteis sempre se refere à impotência de imagens de escultura e deuses pagãos. Todos os deuses prostrem-se diante dele pode ser traduzido como: humilhai-vos diante dele todos os deuses, comunicando a ironia do Salmo. Versículo 8. Sião é personificada como capaz de ouvir e alegrar-se com os julgamentos de Deus. Julgamentos que serão efetuados contra os inimigos de Deus, contra os inimigos de Israel, no período da tribulação, para castigá-los por seu desejo e esforços em destruir essa nação. Filhas de Judá se referem às outras cidades de Judá, além de Jerusalém. Versículo 9. Enquanto adoradores de ídolos são envergonhados e divindades pagãs são subjugadas diante de Deus, o Senhor Deus é o Altíssimo, elevado a uma posição superior e apoderando-se da autoridade desses deuses impotentes. Versículo 10. Aqueles que afirmam amar a Deus serão testados pelo quanto resistem, rejeitam e se opõem ao mal enquanto estão na terra. As pessoas que foram verdadeiramente transformadas, que são espiritualmente unidas a Cristo e têm o Espírito Santo operando através delas, amarão o que Deus ama e detestarão o que ele detesta. Devemos sentir justa ira contra a iniquidade e impiedade do mundo e tristeza pela maneira como o mal tem destruído o número incontável
incontável de vidas. Além disso, devemos ficar profundamente aflitos quando o pecado e a imoralidade forem tolerados na casa de Deus e entre o seu povo. Versículo 11. A imagem seria da luz de Deus, ou seja, a direção para uma vida boa e saudável e da alegria sendo espalhadas ao longo do caminho como uma semente pronta para brotar. Salmo 98, versículos 1 a 3 do Salmo 98. Um cântico novo não é apenas uma nova letra ou melodia, mas uma expressão de louvor que brota de um coração renovado, de um conhecimento do agir de Deus naquele momento. Esses versículos convidam o povo de Deus a cantar junto em alta voz, em celebração à fidelidade de Deus às suas promessas. O termo salvação descreve os grandes feitos de Deus em favor de seu povo como um todo, oferecendo a salvação contra os seus inimigos e as condições nas quais a misericórdia e a bondade podem florescer. A mão direita do Senhor e o seu braço santo se referem ao seu poder imensurável. Neste salmo, a vitória sugere juízo sobre as nações e salvação para Israel. Versículos 4 a 6. Esta seção dirige-se a todos os moradores da terra, ou seja, a todos os povos que habitam em toda a terra. Todos esses variados povos são convidados a unir-se na adoração ao único Deus verdadeiro. O que Deus tem feito por Israel tem a finalidade de trazer a luz para o mundo todo. Versículos 7 a 9. Esta seção estende o convite para os habitantes do mundo e inclui até mesmo o mar e a sua plenitude, os rios e os montes. Toda a criação, humana ou não, pode alegrar-se diante da perspectiva do justo julgamento de Deus. Os seres humanos foram feitos para se submeter a Deus e para dominar a criação com sabedoria e amor. Quando os humanos reconhecerem o reinado de Deus, eles e o restante da criação prosperarão. Agora nós vamos estudar o Salmo 99, versículo 1 do Salmo 99. A Arca da Aliança era considerada como sendo o trono do Deus invisível, ou estrado dos seus pés. Por isso disse que o Senhor está entronizado entre os querubins, por causa dos querubins da tampa da Arca da Aliança. Uma vez que a Arca da Aliança era o símbolo central da presença de Deus com seu povo Israel, seus mistérios permaneciam apropriadamente velados dentro do santuário interno do Deus vivo. Abala-se a terra pode se referir às auto-revelações especiais de Deus, ou seja, as teofanias, como no caso de um terremoto natural, que algumas vezes eram sentidos por toda a terra. Versículo 13. O Senhor Deus é tão majestoso e que o seu nome deve ser tratado com a máxima reverência e respeito. Todos deveriam louvar o grande e maravilhoso nome de Deus, porque simboliza a sua natureza, a sua pessoa e a sua reputação. Versículo 4. O Rei poderoso exerce seu poder totalmente dirigido para fins bons e puros. No Deus verdadeiro existe a combinação do poder absoluto com o direito absoluto, e por causa disso seus fiéis adoradores o amam. Versículo 5. Diante do estrado de seus pés, associa a presença do Senhor à Arca da Aliança ou a algum lugar central de adoração. Dos dias anteriores ao Templo de Salomão, o rei Davi instruiu os sacerdotes para trazerem a arca, que simbolizava a presença do Senhor. Isaías equiparou a arca ao santuário, descrevendo posteriormente os céus como sendo o trono do Senhor e a terra como sendo o estrado de seus pés. Os inimigos passam a ser o estrado dos pés de Cristo, revelando subjugação. Estrado é um descanso para os pés. Versículos 6 a 8. Moisés e Arão serviram como sacerdotes intercessores, ministrando a justiça de Deus. Eles tinham uma comunicação íntima com Deus, obedecendo às suas ordens. O Senhor mostrava sua presença aos israelitas na forma de uma coluna de nuvem de fogo e nela comunicava sua vontade divina aos líderes de Israel durante a experiência no deserto. Mesmo depois de o Senhor perdoar pecados, os feitos tinham consequências. O Senhor puniu Moisés e Arão por seus feitos pecaminosos. Samuel também foi um grande sacerdote que era dirigido pelo Senhor em tudo e tinha as orações atendidas por Deus. Versículo 9. Seu santo monte é uma referência ao Monte Sião em Jerusalém, onde o templo se localizava e onde o templo se localizará no futuro reino messiânico. Agora nós vamos estudar o Salmo 100, versículos 1 a 2 do Salmo 100. Louvar o Senhor e servi-lo com alegria eram duas condições para se entrar no santuário de Deus, ou seja, na sua presença. Versículo 3. O versículo convida a experimentar e ficar totalmente convencido da verdade, de que o Senhor é Deus, que ele é o único Deus verdadeiro, criador de toda a humanidade, aquele que escolheu e abençoou Israel como uma nação e que tem um cuidado especial com seu povo. De acordo com o Novo Testamento, o Senhor também é o pastor dos santos na era da igreja. Versículo 4. Aqui se fala das portas e átrios do templo, que ao adentrá-los, deveria se dar o verdadeiro louvor ao Senhor Deus. Somente Deus é digno de ser adorado. Este salmo atesta que devemos lembrar-nos da bondade de Deus e da dependência que temos dele, que devemos adorá-lo com ações de graças e louvor. Versículo 5, o amor de Deus pelas pessoas que estão em relacionamento com ele, segundo a aliança, dura para sempre, é eterno. Nada pode nos separar do amor de Deus. O povo de Deus será preservado para sempre, e na perspectiva de que seus descendentes também serão membros desse povo. Essa é também a medida do amor permanente de Deus. Nós terminamos aqui o estudo dos Salmos 96 a 100.